Eu clamei, chorei muito, mas o meu coração apertou. E eu fui levado no sonho. E eu entrei aonde estava o presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus libertará o Brasil. E este homem, ele tem que estar vivo. Eu chegava perto da cama, do leito de Bolsonaro. Deus mandava eu estender as minhas mãos e pegar na mão de Bolsonaro. E Deus dizia assim, não olha para ele em si, mas olha para dentro dele. A visão não estava agradável, estava um pouco feia. E o meu coração apertou e eu quis me desesperar. Diga os detalhes para a nação brasileira do que você está vendo. Eu vi a parte por dentro do aparelho digestivo do presidente. E aí eu via claramente as notícias. Aí eu via Michele Bolsonaro caminhando e correndo de um lado para outro, pegando o telefone, ligando para um, ligando para outro. Diga para a nação brasileira que vocês têm que certificar a oração por ele, para que não saia nos jornais, nas últimas horas, que houve um problema. Não pode haver esse problema. Bruxos, feiticeiros, magia negra se ajuntarão para que ele não se levantasse do leito do hospital. Diga para eles que a minha ordem é não olhar para os boletins médicos. É a minha ordem. Ela é meu voz. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. 22 horas, agora 22, até o relógio está marcando 22 horas, segunda, 14 de abril de 2025. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu clamei, chorei muito, mas o meu coração apertou. E eu quero detalhar o que é. Por isso, compartilhe logo com toda a nação verde e amarela. Compartilha com toda a nação verde e amarela. Eu vou começar agora e vou dizer tudo o que está aqui no meu coração. Eu tive 2 sonhos. Nesses 2 sonhos que eu tive, eu tentei ajuntar as partes de um com o outro para chegar a um bom senso, a uma análise. E eu tive como se eu tivesse um apartamento no leito que está Jair Messias Bolsonaro. Eu, como se eu estivesse num apartamento que estava ali hospitalizado, Jair Messias Bolsonaro. Eu vou repetir 30 vezes para ser detalhista. Vou bem detalhar para que alguém não entre dizendo que eu tive um pressentimento, ou eu tive isso ou aquilo depois dessa live. Aí, por isso que eu quero, Socorro Pérez, que todas as pessoas, quando assistir qualquer algo parecido com o que eu estou dizendo aqui, olhe a data e olhe o horário. 22 e 22, 22 e 2. 22 e 2 do dia 14 de abril de 2025. Olha a hora que eu digo agora e olha, vai olhar lá. E eu fui levado no sonho e eu entrei
aonde estava o presidente Jair Messias Bolsonaro. O meu coração está apertadíssimo, por isso eu preciso pedir. Voltou aí? Agora voltou. Então deu uma travada, mas voltou aqui agora nesse exato momento. Você está vendo aí, gente, como é grande a briga? Você está vendo como é grande a briga? Travou, mas a briga é muito grande a briga. A briga espiritual, veja, eu ia falar algo aqui e não sei o que aconteceu aí. Isso é uma briga espiritual. Eu digo sempre nas minhas lives que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os espíritos e potestades que param na região celeste. Lógico, mesmo na hora que eu disse assim, como profeta, como vidente, um homem que carrega alguma vidência, algum dom espiritual aí, na hora que eu disse isso, aconteceu o que aconteceu aí, que vocês viram aí, hein? Aconteceram aí. Por isso é uma briga, gente, não está acontecendo. O que eu tenho para dizer hoje é muito forte, muito, mas muito forte. Desesperadamente eu peço oração setiplicada por Jair Messias Bolsonaro. Setiplicada, eu estou falando setiplicada. 7 vezes mais. Por favor, não abandone o presidente agora, não abandone. Sabe? Tem os seus afazeres, seus trabalhos, né? Vocês podem ter os seus afazeres, sabe? Pode trabalhar, pode viver, pode ganhar vida, mas é andando e orando por ele, andando e orando por ele, andando e orando por ele. Fique na torre de vigília. Eu vou dizer aqui, é muito forte, vocês podem ver. Eu venho pedir 7 vezes mais que vocês orem por ele. 7 vezes mais, não deixe o presidente só. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não deixe ele só. Eu vou pedir, pelo amor de Deus, não deixe ele só. É pedir que nós, nação brasileira, verde e amarelo, nos ajuntamos em uma só fé, em uma só concordância, em pró a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus libertará o Brasil, e este homem, ele tem que estar vivo. Porque é ele que Deus quer na cadeira presidencial. Este homem, por nome Jair Messias Bolsonaro, ele tem que estar vivo, e é ele, Bolsonaro, que Deus quer na cadeira presidencial. Quer queira Satanás, quer não queira Satanás. Satanás não tem querer. Satanás não tem poder. Satanás não tem. Quem tem poder é Deus. Só acontece qualquer coisa se Deus deixar. Deus desceu, o Senhor desceu nas profundidades e tomou a chave do quinto dos infernos da mão dele. É Jair Messias Bolsonaro que Deus quer na cadeira presidencial. Quer queira cão, quer não queira cão. E acabou a história. E aqui eu não tenho um rodeio, não. Eu não tenho arrudeio, não, com conto de fada, não. Eu não conto conto de fada, porque o conto de fada A, B, C. Não, que eu não sou contador de história, não. Eu sou contador de sonhos. E reais. Deus quer Jair Messias Bolsonaro na cadeira presidencial do Brasil. Quer queira Satanás, quer não queira Satanás. Mas eu quero que vocês entendam que existe uma briga aí muito grande. Existe uma briga muito grande. Uma briga muito grande. E essa briga é espiritual. Eu quero que vocês entendam que existe uma briga muito grande e essa briga é espiritual. Eu tive um sonho, foram 2, eu ajuntei os sonhos e agora eu vou começar. Tomara que não pare de novo. Tomara que não pare de novo. Não fique com medo. Não fique com medo. Mas Deus sempre avisa antes. Eu estou preocupado com Bolsonaro. Agora eu vou pro sonho. E não vou parar. Então, pelo amor de Deus, convida logo tudo que tiver convidado. Pelo amor de Deus. Eu peço até pelo amor de Deus. Gente, eu tive 2 sonhos e eu ajuntei esses sonhos. E eu fiquei tentando ajuntar algumas partes de um com o outro. Mas eu tive um sonho. 2 ajuntei. E assim foi. Eu era levado por Deus. No leito que está Bolsonaro, eu fui levado por Deus. No leito que estava Bolsonaro, eu chegava perto da cama do leito de Bolsonaro. São detalhes, eu quero contar detalhes. Por esses detalhes, vale tudo. Para nenhum impostor copiar. E eu estava lá vendo Bolsonaro. Deus mandava eu estender as minhas mãos e pegar na mão de Bolsonaro. Neste sonho, eu estendia minhas mãos,
pegava na mão de Bolsonaro e segurava. Senti algo por estar pegando na mão dele, sentindo a dor, sentindo a agonia, sentindo a tristeza do coração dele. Ele estava dormindo. E eu pegava. E Deus dizia assim: não olha para ele em si, mas olha para dentro dele. E eu digo: Senhor, não olha para ele em si, mas olha para dentro dele. E eu perguntava a Deus: Deus, eu posso olhar para dentro dele? Aí o Senhor diz: pode, eu estou ordenando. Olha para dentro dele. Eu olhava para a parte do estômago dele, aonde estava ali a cirurgia que foi feito, o procedimento cirúrgico. Eu olhava muito bem, como eu estou vendo agora, repetindo o que eu vi na tela desse celular. Eu olhava muito bem para dentro, ali no estômago dele, na parte digestiva, aonde foi feito o procedimento. E o Senhor diz: fixa os teus olhos. Não estava muito agradável a visão. Aí apertou. A visão não estava agradável. Estava um pouco feia. Estava um pouco feia. E o meu coração apertou e eu quis me desesperar. E Deus: calma. Diga para a nação brasileira o que você está vendo. Diga os detalhes para a nação brasileira do que você está vendo. Era como se... Eu sou uma pessoa cabeluda. É como se os poros do cabelo do meu braço, ele ficasse arrupiados. Aí ele não cria aquelas bolinhas, né? Não cria aquelas bolinhas, poros arrupiados do cabelo. Como se tem uma alergia. Se tem uma alergia a alguma coisa. Ou no braço, aí você começa a coçar. Aí fica aqueles carocinhos no braço. Fica aqueles carocinhos no braço de uma alergia. Assim eu via a parte do aparelho digestivo do presidente. Eu via a parte por dentro do aparelho digestivo do presidente. E o Senhor diz: diga detalhes. Eu dizia: Senhor, o que está acontecendo? Terreiro de magia negra. Se levantaram terreiros de magia negra. E houve um encontro de feiticeiros, de bruxos e magia negra pesadíssima do mal, para que ele morra, para que ele infarte, e para que haja complicação no aparelho digestivo dele, no estômago, aonde foi feito o procedimento. Eu quis me desesperar no exato momento. E o Senhor disse: continua olhando, porque eu não mandei parar de olhar. E para de se agitar, porque eu estava muito agitado. Ontem, à 1h30, não sei, a Carmida deve estar por aí, do Rio de Janeiro, uma seguidora que esteve comigo no Culto do Rio. Eu disse para ele: ora por ele, porque o meu coração está apertado. Mas eu não disse mais nada para ela. Porque vi uma guerra espiritual muito grande. Um encontro de feiticeiros, um encontro de magia negra. Pessoas estavam... Eu vi. Se quem mandou fazer isso, assistir essa live, vai dizer como é que esse cara sabe? É Deus, querido. O Deus que tu serve não é maior do que o meu. O meu manda no teu e o teu se arrasta para o meu. E não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Vocês vão fazer esse encontro aí, fique à vontade para fazer o encontro de vocês. Mas se a nação brasileira começar a orar, a nação brasileira começar a se derramar na presença de Deus, em pró a vida de Jair Messias Bolsonaro. E aí eu via claramente as notícias. Eu não me inteirei, mas no sonho eu via a notícia. Eu via boletim médico dizendo que ele estava bem, que ele estava estável, que ele estava bem, que ele estava estável, que ele estava bem. Eu vi pessoas sorrindo, que ele estava bem, que ele estava estável. De uma hora para outra, cessavam as visitas. De uma hora para outra, as visitas cessavam. E Deus disse assim:
olha para a porta do apartamento que ele está, do leito que ele está. Cessavam as visitas. Aí eu via Michele Bolsonaro caminhando e correndo de um lado para outro, pegando o telefone, ligando para um, ligando para outro. Fazia-se uma reunião e disse: cessa as visitas. E aí cessava as visitas. E o Senhor dizia claramente, para dizer em detalhes para a nação brasileira: diga para a nação brasileira que vocês têm que certificar a oração por ele, para que não saia nos jornais, nas últimas horas, 48 horas ou 72 horas, que houve 42 ou 72 horas, que houve um problema. Que houve um problema. Olhe para mim, nação brasileira. Não pode haver esse problema. Eu vou repetir de novo. Não pode haver esse problema. Eu repetirei novamente. Não pode haver esse problema. Nós temos que repreender isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda a nação brasileira, certifique as orações por Jair Messias Bolsonaro. Por Jair Messias Bolsonaro. E não pode ter retaguarda assim. A retaguarda não pode dormir. A retaguarda não pode cochilar. Tem que ter oração certificada de todos nós juntos. E eu quero unir todas as pessoas unidas. Pedir a Deus, Criador do céu e da terra, que acampem os seus anjos ao redor dele. Não abra a retaguarda, porque o mal se uniu para prejudicar Jair Messias Bolsonaro, naquele leito do hospital. Aí o Senhor disse: vem, filho. Aí eu via Michele Bolsonaro, os olhos dela, eu via a inquietação dela por alguns resultados que vinham, que nós não sabíamos, mas antes Deus mostrou. Oh meu Deus, Deus está mandando dizer: diga para eles que a minha ordem é não olhar para o boletim médico. Digam para eles que a minha ordem é não olhar para o boletim médico. É a minha ordem. João está dizendo que tem informação, pois não, João? Informação importante sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Michele Bolsonaro acabou de fazer uma publicação nas redes sociais, colocando a nota divulgada, um boletim médico divulgado hoje pelo DF Star em Brasília. E essa nota diz o seguinte: o Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI. Essa nota é assinada pelo Dr. Cláudio Birolini, médico-chefe da equipe cirúrgica. E agora? E agora? E agora a intimação? E agora aquele estresse que rolou ontem no vídeo que já mostramos na íntegra aqui, da oficial de justiça? Teve um momento ali onde o presidente se exaltou, nitidamente, em função do que estava vivendo. Imagine a pressão que esse cara vive, meu. Nós disse ontem com o Paulo Bilinski aqui, Bolo, eu disse, falei, opa, pera um pouquinho. É descarga emocional, porque ontem a notícia chegou, a gente estava no ar, chegou, a oficial de justiça entrou, entregou, a gente não conseguiu entender o que estava acontecendo, e hoje a gente consegue trazer a notícia na íntegra, inclusive com vídeo. E o presidente, em algum momento, se irritou profundamente, porque a pressão já estava subindo. É um ser humano. E agora, o que vai falar para o Alexandre de Moraes? Deve estar aplaudindo. Que bom, que bom. O Alexandre de Moraes quer, que o mecanismo quer o presidente Bolsonaro morto. Se não precisar sujar a mão de sangue, para eles é melhor. Aí o que eles fazem? Esse ato baixo, sabe, essa nojeira. Alguma pessoa em sã consciência, sabe, eu tô colocando isso aqui para as pessoas de caráter, tá? Para os pilantras eu não colocaria uma situação dessa, mas pessoa de caráter que não perdeu a humanidade ainda, que ainda tem sentimento. Alguma dúvida que um ser humano, numa UTI, recebendo uma intimação criminal em um processo que ele já sabe, com prazo de 5 dias, que tudo caminha para a condenação e para a prisão dele, que o querem morto. Um homem que está na UTI porque tomou uma facada porque tentaram matá-lo. Há alguma dúvida que haveria alteração no sistema emocional, na saúde desse ser humano? Não vou falar o nome Bolsonaro, um ser humano.
Ah, Borgo, mas ele fez uma live. Claro, ô imbecil! Dá pra entender que uma live com os filhos dele falando de assunto positivo, aonde ele dificilmente abriu a boca, poderia contribuir pra melhora dele? Porque não tinham temas sensíveis? Será que a pessoa é tão imbecil que ela não consegue diferenciar que uma live dessa e uma intimação criminal de um processo eivado de irregularidades, de nulidades, aonde querem o presidente morto, num processo que já foi pré-julgado, de uma turma que descondenou uma pessoa pra fazer isso aí com o país, e que querem o presidente morto, há alguma dúvida que ao receber uma intimação dessa haveria consequências no quadro de saúde desse paciente? Até quando o Brasil vai aguentar isso aí? Agora, tá tudo muito óbvio. Infelizmente tá aí a maldade. Piora no quadro de saúde. E ainda tem uns... Sobe a pressão, problemas do fígado, hepático. Tinha acho que uns 10 médicos assinando o boletim. É capaz de a turminha da Duvidar, da né? fumaça, né? Que gosta da mortadela e da fumaça depois. Ainda vai falar, é mentira. É tudo mentira. Quer dizer, o cara tá com baita de um rombo na barriga. Uma cirurgia, dá pra ver na cara. Alimentação parenteral. A fumaça é complicado, né, Pitoli? Porque acaba derretendo a cabeça, enfim, é muita... Mas, Bogo, é a Michele mostrando o seguinte: o oficial de justiça, que cumpriu a missão, tá aí o resultado. Alexandre de Moraes, que determinou a missão, tá aí o resultado. Qual seria o prejuízo pro processo? Eu sou advogado, atuando na área criminal há 20 anos, entendo um pouquinho. Ele tinha a possibilidade de sair na segunda-feira. Qual que era o prejuízo pro processo? E outra coisa, há uma diferença, não é uma citação que ele recebeu, é uma intimação, tá? O processo já estava tramitando, ele recebeu a intimação que a denúncia foi aceita. Ele tem advogado nos autos, meu Deus. Qual que seria o prejuízo que teria pro processo esperar mais uma semana? A própria oficiala falou no vídeo, pelo que eu me lembro, que desde o dia 11 já tinha essa intimação. Bogo, me perdoa, mas mas é a consequência. Sabe? Atingiram o objetivo, desestabilizaram a saúde do presidente. Mas tá muito escancarado, Pitoli. Os ataques, sabe? Não tem, eles perderam o pudor. Não tem mais aquele negócio de fazer uma coisinha por fora. Sabe aquele negócio que nós víamos porque a gente tá acompanhando? A gente busca informação, a gente tem fontes, a gente conversa. A gente sabia da ditadura. A gente sabia dos interesses do mecanismo. Mas agora não. Agora escancarou. O prostíbulo abriu as portas. Sabe? Abriu assim, tá solto. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. E eu considero tão criminoso, tão bandido, aqueles que se omitem e aquelas entidades que estão subservientes e que deveriam sair em defesa do Estado Democrático de Direito. Vocês são tão criminosos como esses bandidos que estão fazendo isso. Desde a cirurgia no último dia 13 de abril, cirurgia que durou 12 horas ali no DF Star em Brasília, desde aquele momento, esse talvez seja o dia mais importante para o teu apoio para o nosso presidente Bolsonaro. Eu vi no chat que tem gente aguardando, né, notícias do presidente. Eu acabei de conversar com ele, acabei de falar com o presidente. O que nós temos é um homem que, em função do que viveu anteontem, aquele absurdo, né, daquela tortura que ele viveu na quarta-feira com a visita de um oficial de justiça, cumprindo uma missão, acredite se você quiser, cumprindo uma missão dada por Alexandre de Moraes, o algoz da República hoje. E para você que ainda não o considera assim, é só uma questão de tempo. Vai chegar em você. A chicotada ainda vai estar aí no teu lombo, amigo. Fica tranquilo. Não, Moraes é o herói do Brasil. Tá bom, se você ainda pensa assim, é só uma questão de tempo. Já o chicotão vai estar lá aí, fique em paz. Enquanto isso, nós que já sentimos, né, o peso da caneta e o estalado do chicote, essa missão cumprida pelo oficial de justiça na última quarta-feira custou caro para a saúde do presidente. Ontem, no final da manhã, dona Michele Bolsonaro divulgou o boletim médico atualizadíssimo, dizendo que houve um aumento da pressão, né, um comprometimento inicial das funções hepáticas do presidente. E eu conversei com ele agora. E o que está acontecendo com o presidente? Abatido está. Um soluço a cada... Ele me falou aqui, Pitoli, a cada 4 segundos um soluço tá insuportável, né? Porque cada vez que dá aquela chacoalhada por dentro é dor, né? Uma dor que incomoda. Mas, ao mesmo tempo, olha o tamanho da hombridade e da força desse homem. Ele me disse, Pitoli, mas eu não poderia deixar de mostrar minha indignação naquele momento diante da tortura que estava sendo praticada contra mim ali e contra o Brasil, né? Lembrando que Guilherme Boulos, durante 6 anos não foi encontrado, acredite se quiser, por oficiais de justiça de São Paulo até prescrever o crime. Acredite se você quiser. Guilherme Boulos não foi encontrado pela justiça. Guilherme Boulos, né, que todos sabem quem é, um invasor de propriedade, né, aquela coisa toda, não foi encontrado pelo oficial de justiça. Que coisa, né? Como é que é o Brasil? Agora, um homem como o presidente Bolsonaro, numa UTI de hospital, em plena recuperação, e a recuperação via de vento em popa, sofrendo o que está sofrendo agora dessa tortura promovida pelo algoz do Brasil, Alexandre de Moraes. Então, se cabe aqui uma opinião, diante do que vi
Lembrando, eu tive a oportunidade de estar com o presidente na última terça-feira. Ele chegou de surpresa ali, num momento tão especial, né, na live, que fala do capacete do Bolsonaro, do bravo grafeno, ao lado do Carlos, do Flávio, do Eduardo remotamente, de Nelson Piquet, né, num momento de descontração, num momento bastante importante para a família Bolsonaro e para todos nós que desejamos o melhor para eles, né, porque o melhor para eles é o melhor para o Brasil e a gente sabe disso, né? Depois daquela terça-feira, quando eu tive a chance de conversar com um presidente que se sentia certamente naquela plena recuperação, hoje um momento diferente. Então, se cabe aqui um pedido que eu tenho para lhe fazer, depois do que eu vi agora pela manhã, nessa conversa rápida que tive com ele, com o nosso presidente Bolsonaro, primeiro é oração, oração, oração. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.